Queridos, eu vou iniciar a mensagem nessa noite, a aula, né? Lendo um texto muito conhecido, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 17. Diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa mesma palavra está registrada também no livro de Joel, profecia do livro de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Quero também deixar um outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. A palavra que Jesus ele liberou sobre o seu povo, sobre os seus discípulos, antes de ser levado aos céus pelos anjos. A Bíblia diz que Jesus disse assim, no versículo 8 de Atos dos Apóstolos: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero iniciar essa aula hoje, baseado nesses versículos, sobre a palavra que Jesus liberou, dizendo aos discípulos que ficassem em Jerusalém, e esse versículo do cumprimento da profecia, de Atos capítulo 2, verso de número 17, onde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Queridos, e dentro dessa aula de hoje, você que está aí estudando, tem fome de aprendizado, você deseja avançar nas coisas de Deus, nessa aula de hoje, nós vamos aqui desenvolver 3 coisas importantes. Primeira coisa que nós vamos desenvolver, se você quiser anotar aí, é sobre quem é o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que nós vamos desenvolver nessa aula de hoje é os nomes do Espírito Santo na Bíblia. Como o Espírito Santo é chamado na Bíblia. E o terceiro ponto é sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão. Então, primeira coisa, quem é o Espírito Santo. Segunda coisa, nomes do Espírito Santo na Bíblia. E terceira coisa, o Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo, ele é a força que governa sobre a igreja. Nenhum cristão vai se converter a não ser que seja convencido pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e leva o homem a se arrepender diante de Deus e reconhecer Jesus como seu Salvador. Então o Espírito Santo ele tem uma obra poderosa aqui nessa terra, que é dar continuidade à obra que Jesus deixou ali a serviço da igreja. E quem é o mestre da igreja, quem guia a igreja, é o Espírito Santo. Então a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Há uma necessidade da igreja conhecer o Espírito Santo de verdade. E não só apenas de ouvir falar, mas realmente se fundamentar. Aquilo, eu torno a falar para você, aquilo que nós conhecemos do Espírito Santo, que é ensinado em muitas igrejas, é apenas a pontinha do iceberg. É muito mais profundo, mas muito mais tremendo. Eu também não quero ser aqui prepotente de achar que eu sou o sabedor de todas as coisas. Longe de mim, queridos, longe de mim. Porque eu sei que tem pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus, que têm tido conhecimento e têm tido, assim, sabedoria e têm aprendido, assim, muito do Espírito Santo, com experiências profundas. Então, vamos lá. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Sabemos que tem a Trindade Santa, Pai, Filho e o Espírito Santo. Todos eles são compostos pela mesma essência. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência. Por que o Espírito Santo é Deus? Porque o Espírito Santo ele tem as mesmas características e a mesma essência do Pai. Ou seja, Deus ele é eterno. O Espírito Santo também é eterno. O Espírito Santo é eterno.
Deus, ele é onipotente. O Espírito Santo também é onipotente. Deus, ele é onipresente. O Espírito Santo também é onipresente. Então você veja que o Espírito Santo também é Deus. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, quando nós buscamos conhecer a Bíblia, nós vamos observar que as características do Espírito Santo são as características do próprio Deus. É claro que ele trabalha de uma outra forma, porque ele veio completar a obra da Trindade. Ou seja, primeiro veio o Pai, depois o Filho, e agora o Espírito Santo completar a obra. São três pessoas distintas, com funções diferentes, mas que têm a mesma essência. Então, o Espírito Santo, ele também é Deus. Há um texto na Bíblia, né, João 4, 24, que fala que Deus é Espírito. Então, Deus, ele não tem corpo, ele é Espírito. E o Espírito, ele é uma força sobrenatural, uma essência do trono, uma essência do próprio Deus, que quando a gente fala Trindade, a gente pensa assim que eles são separados, eles são uma pessoa que se manifestam de três maneiras diferentes. Ele é um Deus trino, mas que está em unidade, que vive em unidade, um com o outro, Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, primeira coisa que a gente precisa aprender, ele também é Deus, ele tem as mesmas características do próprio Deus, né? Anotou aí? As mesmas características do próprio Deus. Aprende aí para depois não ser aquele crente, desculpa a expressão, bobão lá, que não sabe nada da Bíblia, não sabe nada das coisas de Deus e fica só repetindo que nem um papagaio, não conhece a palavra, não conhece, não tem relacionamento com os ensinos, e aí não tem conteúdo, não há transformação sem conhecer a palavra. Então o Espírito Santo é Deus. Segunda coisa, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Ao mesmo tempo que Jesus é Deus, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa e também é Deus. Como que eu posso dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Nós temos uma grande dificuldade em entender que o Espírito Santo é uma pessoa, porque logo como se fala em pessoa, a gente lembra logo de algum ser humano que tem um corpo de barro, que a gente enxerga, o olho nu, que vê a boca, a cabeça, né, braços, e esse corpo é que a gente às vezes se localiza e se identifica, uma pessoa. Mas na configuração de pessoa, a pessoa é aquela que tem direção própria, a pessoa é aquela que tem vontade própria, é aquela que tem decisão própria, personalidade, pensa, é aquele que se manifesta com sentimentos, né? Você vê que tem várias passagens da Bíblia onde nós vemos que o Espírito Santo ele tem as manifestações de uma pessoa. Fica triste, ele sofre, né? O Espírito Santo ele tem ciúmes, o Espírito Santo ele ensina. Vamos ver alguns textos bíblicos aqui para nós entendermos assim como o Espírito Santo se manifesta como uma pessoa na Bíblia, né? Ele aparece na Trindade, mas ele se manifesta também como uma pessoa. João 14, 26. Jesus diz ali que o Espírito Santo nos ensina. Você vê ali que João 14, 26, o Espírito Santo é ele que nos ensina. Então, uma pessoa é que pode ter essa atitude de ensinar. O Espírito Santo é ele que nos ensina, é ele que ensina a igreja. Então, quando você vê uma pessoa assim, meu Deus, como essa pessoa ela ensina tão bem na igreja, ela fala tão bem, é porque ela tem relacionamento e ela dá lugar, e ela compreende o lugar dela, e ela busca conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, usa a vida dela através do ensino, mas é o Espírito Santo usando a vida de uma pessoa para ensinar. Você está compreendendo? Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa porque o Espírito Santo ele ensina. Nós vemos também, e lá, que esse é um dos textos que eu mais gosto, né, relacionando o Espírito Santo a uma pessoa, que é um texto assim, que fica escancarado, né?
o Espírito Santo como uma pessoa. Efésios 4:30, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem sentimento. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Hã? Nós não devemos entristecer, porque ele é uma pessoa. Quando a gente lembra de alguém que a gente entristeceu, ou quando a gente lembra de alguém que nos deixou tristes, então a gente consegue compreender, né, através desse sentimento, que o Espírito Santo é uma pessoa. Como que a gente entristece o Espírito Santo? Levando uma vida de desobediência, desobedecendo os princípios e os mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, aquilo que de fato realmente guia a vida de um cristão. Então o Espírito Santo, como pessoa, ele fica triste, ele entristece com as nossas ações. É o que a Bíblia diz em Efésios 4, versículo de número 30. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 11, também tem um texto assim tremendo, que fala que o Espírito Santo ele intercede por nós. Olha só que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele tomando ali a atitude de uma pessoa, se colocando no lugar entre nós e Deus, intercedendo por nós, levando as nossas queixas, levando as nossas dores. O texto fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim, coisas inexplicáveis, né, que a gente às vezes não consegue expressar com os lábios, em palavras, mas o Espírito Santo ele pega aquela oração sua e ele intercede diante do Pai, levando ao Pai a sua oração. Ou seja, o Espírito Santo, então, ele é uma pessoa, porque ele intercede por nós. Então tem milhares de textos na Bíblia que nos ensina, né, sobre o Espírito Santo como pessoa, como ele pensa, porque tem uma personalidade, ele fica triste, ele intercede, ele tem ciúmes. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Você é uma pessoa ciumenta, tem ciúme do seu marido, tem ciúme da sua esposa, tem ciúme dos seus filhos, tem ciúme do seu pastor, da sua pastora, tem ciúme da sua igreja, da sua avó, da mãe. Se você tem ciúmes, você já compreende, então, como que o Espírito Santo é. Agora, o ciúme do Espírito Santo não é como o nosso ciúme egoísta, né? É um ciúme na questão do cuidado, a preocupação. É claro que todos nós, como seres humanos, quando a gente fala assim, eu não sou ciumento, eu tenho cuidado, né? Mas o Espírito Santo, o ciúme dele é relacionado ao cuidado, a sua consagração a ele. Então ele tem ciúmes de nós. Então ele é uma pessoa, porque ele manifesta esse tipo de sentimento. Ele é Deus que habita no coração de todo aquele que foi lavado pelo precioso sangue de Jesus. Todos nós que recebemos Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, e fomos convencidos pelo Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, através do sacrifício de Jesus. Que coisa maravilhosa, querido, saber que nós temos um Deus que se manifesta como uma pessoa e habita dentro de nós. Isso é tremendo. Isso é tremendo saber que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós fomos comprados pelo Senhor, pelo precioso sangue de Jesus, e recebemos o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos ensina, que nos guarda, que nos dá direção, que nos protege, que nos convence. Então, nós aí já aprendemos no primeiro ponto quem é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo é uma pessoa. Alguns textos da Bíblia que eu mostrei para você, tem milhares de outros textos, mas acho que aqui é o suficiente para a gente compreender o que nós estamos falando. Eu estou observando aqui na nossa aula que parece que só tem mulher, as mulheres estão de parabéns, hein? Parece que só tem mulheres seguindo a live. Glória a Deus. Cadê os homens aí para aprender também da palavra de Deus, né? Deus abençoe vocês, mulheres do Senhor. Nomes do Espírito Santo na Bíblia. Claro que nós não vamos falar todos os nomes aqui.
porque são muitos. Nós vamos falar aqui duas coisas sobre os nomes do Espírito Santo na Bíblia. Primeiro, os nomes que relacionam o Espírito Santo à sua divindade. Ou seja, aquilo que demonstra que o Espírito Santo é Deus. Nomes que demonstram que o Espírito Santo é Deus. Então vamos lá. Primeiro nome, o Espírito Santo. Isso aí é o mais falado, né? Espírito Santo, né? Atos, capítulo 1, versículo 8. O próprio Jesus disse, o Espírito Santo fica em Jerusalém até que do alto será revestido do Espírito Santo. Então, Espírito Santo é o nome mais forte falado na Bíblia, né? A paz do Senhor, pastor Vitória Vidal. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Seja bem-vindo aqui na nossa aula. Fabíola Passos, também está participando, né? Graça e paz, Deus abençoe também a irmã Fabíola, a irmã pastora Juliana presente, cadê a pastora Jesse? Está bem pequenininha, eu quase não enxergo. Acho que o Adailson também, estou ligado, Deus abençoe. Tem também aqui, acho que a Ivani, Maria Ivani. Sejam todos bem-vindos. Não dá de ver todo mundo aqui, que eu estou falando aqui, mas depois a gente vai respondendo, tá bom? Fiquem aí ligadinhos em nome de Jesus. Então vamos lá falar. O Espírito Santo, Atos capítulo 1, 8. Também a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Deus, lá em Efésios 4:30, quando diz, não entristeçais o Espírito de Deus, né? Então, ou seja, o Espírito Santo, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é Deus, a Bíblia chama o Espírito Santo de quê? De Deus, Espírito de Deus. Também em Romanos 8, capítulo 8, versículo de número 9, o Espírito Santo ele é conhecido como o Espírito de Cristo. Paulo chama ali o nome do Espírito Santo de Espírito de Cristo, mas também ali é o Espírito Santo. Então, todos esses nomes aí demonstram a divindade do Espírito Santo. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo. Demonstram a divindade dessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. João 14:16, esse aqui é um dos que eu mais amo, assim, eu gosto. Acho que quando eu me converti, eu lia muito João, né, principalmente os textos relacionados ao Espírito Santo. João 14, verso 16, que chama o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou enviar a vocês um outro Consolador. O Espírito Santo é chamado também de Consolador. E essa palavra Consolador é relacionada a uma ação divina do próprio Deus, do próprio Jesus. Então, esse também é um nome que a Bíblia chama, né, o Espírito Santo de O Consolador. 2 Coríntios 3:3 chama de o Espírito do Deus vivente. Anota esses textos aí para você acompanhar depois, ler, né? A gente está querendo ser um pouco dinâmico aqui para que a live não fique aquela live pesada, demorada. Seja uma aula bem dinâmica para você aprender, ler, participar, tá bom? Mateus 10, verso de número 20. A Bíblia chama ali de o Espírito do Pai. Olha só que coisa tremenda. O Espírito do Pai, falando que é o Espírito do Pai Celestial. Então, esses nomes relacionam o Espírito Santo com a divindade, como um ser divino que faz parte da Trindade, né? E tem também Filipenses 1, verso 19. Também amo muito esse aqui, que é o Espírito de Jesus Cristo. Filipenses 1, verso de número 19. O Espírito Santo é chamado ali de o Espírito de Jesus Cristo. E para encerrar, os nomes relacionados à divindade, nós temos também Gálatas 4:6, esse também eu amo demais, esse versículo, ele chama ali o Espírito Santo de Espírito do seu Filho. O Espírito, né, do seu Filho é Jesus. Então você vê aí que o Espírito Santo na Bíblia, ele tem alguns nomes diferentes. Espírito do meu Filho, Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, o Espírito Santo. Mas todos esses textos estão falando sobre a divindade da terceira pessoa da Trindade. Agora vamos lá, nomes relacionados aos atributos do Espírito Santo, as manifestações, aquilo que o Espírito Santo, né, desenvolve como
terceira pessoa da Trindade. Então vamos lá. Isaías 11, versículo 2. O Espírito Santo ali é chamado de Espírito da sabedoria. Olha que coisa tremenda. O Espírito da sabedoria. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, e você tem agido sem sabedoria, ore a Deus, busque a Deus, se envolva mais com a palavra, porque você precisa ser sábio. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago, né? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos deliberadamente, ou seja, gratuitamente, Ele dá para nós sabedoria. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Então nós precisamos desenvolver. No mesmo texto, o Espírito Santo é chamado de Espírito do conhecimento. Olha que coisa tremenda. Espírito do conhecimento. Atributos também do Espírito Santo. Sabedoria, conhecimento. Tem também, no mesmo texto, o Espírito de poder. Né? Quando fala Espírito de poder, aí a maioria dos crentes já, eita, meu Deus, é o Espírito de poder, né? Já leva logo para esse lado emocional. Mas o poder não é só para a gente pular e ficar falando língua estranha, não. O poder é para a gente vencer o pecado. O poder é para a gente fazer a obra de Deus. O poder é para você cuidar da sua família e dar testemunho da glória de Deus. Então, o Espírito do poder, esses textos estão tudo em Isaías, no capítulo 11, versículo de número 2, né, que fala ali sobre o Espírito de Deus. Queridos, também tem em Zacarias 12, 10, o Espírito Santo ali é chamado de Espírito da graça e da súplica. Olha que coisa tremenda. São atributos, então, do Espírito Santo. Eu não vou passar todos aqui, para que nós não fiquemos aqui, não fique muito demorado. Quanto tempo da gente já está aí? Só confirmando aqui o nosso tempo. 20 minutos. 20 minutos? 24 minutos. Amém, né? Então estamos dentro do nosso tempo, né? Nós temos aí também na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías 4:4, nós vemos aí o espírito de justiça e purificador. Olha só, outro atributo do Espírito Santo, espírito de justiça e purificador. Bênção de Deus. Efésios 1:13, o espírito da promessa. Isso tudo são textos, querido, que o Espírito Santo é onde aparece os atributos do Espírito Santo, de como ele age, como ele trabalha, como ele desenvolve a igreja. Porque quem trabalha no desenvolvimento da igreja principal é o Espírito Santo. Mas na minha igreja o Espírito Santo não trabalha, porque quem está na frente não está dando lugar para o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é o Senhor da igreja. Mas a gente precisa dar lugar para ele poder agir, né? Se tem uma coisa que o Espírito Santo quer levantar nesses últimos dias, é mulheres e homens sábios. Mas não é pessoas que ouviram falar, são pessoas que conheceram verdadeiramente isso aqui, ó, a palavra de Deus, buscaram conhecer verdadeiramente o que é viver uma vida no Espírito. Tem gente que pensa que viver uma vida no Espírito é passar o dia todo falando Jesus, Jesus, né? Não é só isso. Viver uma vida no Espírito é aquilo que Deus falou de Jó, né? O que Deus falou de Jó? Tem visto o meu servo, homem justo, correto, né? Fiel, se desvia do mal, né? Esse é andar no Espírito, se desviar do mal, ser correto, ser honesto, vigiar nas palavras. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, as pessoas têm confundido com alguns tipos de manifestação do Espírito Santo. Então, é importante aprender isso, que o Espírito Santo é muito mais além do que de apenas algumas manifestações nas igrejas. Aquilo ali é a ponta do iceberg, é muito pouco diante do que o Espírito Santo representa. Por isso que Deus quer fazer uma obra grande nesses últimos dias. Eu creio que Deus, nesses últimos dias agora, vai levantar uma igreja no Brasil afora. Não uma igreja que seja uma igreja menina na fé, mas uma igreja alicerçada no ensino, na palavra, no conhecimento. Os pastores não serão aqueles pastores vazios. Você já viu aquela lata de 20 litros? O pessoal do interior pega aquela lata de 20 litros
de tinta, e aí depois que usa tinta, eles lavam ela e enchem de farinha, né? Mas aquela lata, quando você não enxerga nada, você não enxerga nada que está dentro. Então, quando você olha uma lata, você não sabe se ela está cheia ou está vazia. Mas se você pegar uma lata, aquela lata vazia, e soltar aqui eles falam ribanceira, né? Numa ladeira, ela vai fazer um barulhão, mas quando você chegar lá embaixo, você vai abrir aquela lata, não tem nada, tá entendendo? Mas se você pegar uma lata cheia de farinha, você vai jogar, ela não vai fazer muito barulho, mas ela vai ter conteúdo. As pessoas estão mais preocupadas no barulho e relacionam isso ao Espírito Santo. O Espírito Santo é muito maior do que isso, muito maior, né? Mas, então o Espírito Santo não faz barulho. Quem faz barulho somos nós, cheios do Espírito Santo. Mas nem todo barulho quer dizer que nós estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Tem gente que chora na igreja porque está com uma ferida na alma. E aí, quando ele sente a presença, ele chora, ele grita, né? Então, busque conhecer o Espírito Santo, como o Espírito Santo funciona, né? Como pessoa no meio da igreja. Isso é muito importante. Irmãos, Deus quer levantar uma igreja sábia, inteligente, que cumpra o seu papel na sociedade. Deus quer levantar uma igreja que alcance as pessoas que estão do lado de fora. Que as pessoas do lado de fora tenham desejo de conhecer o que nós temos. E o Espírito Santo, ele é fundamento principal dentro de uma igreja, dentro da vida de um cristão. Então vamos lá, para nós darmos continuidade, daqui a pouco a gente já está terminando. A Bíblia diz lá em João 16:13, que o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade. Deus poderoso, que tremendo esse versículo. O Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade, ele que nos leva, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é tremendo. Para nós irmos para o terceiro e último ponto da mensagem, da aula de hoje, né? De vez em quando eu vou trocar algumas palavras aqui, que eu estou acostumado dentro de um ambiente só dentro da igreja. Aí eu vou falar da mensagem, a pregação, mas aqui é uma aula, é uma escola aqui, tá entendendo? Para que nós venhamos compreender. Aqui é uma escola onde a gente aprende, tira dúvidas. Você pode ir no privado tirar dúvidas. Quem tem o meu WhatsApp pode mandar para mim, tirar dúvidas, para a gente poder aprender. Pastor, só tem esse conteúdo? Tenho. Quem quiser pode me procurar, que eu passo para vocês também. Eu não sei como a gente vai passar, mas a gente dá um jeito, bate uma foto, manda um PDF, a gente dá um jeito. O importante é a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Metanoia, temos uma mudança de mente. Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas transformarmos a nossa mente. Transformar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Último ponto da nossa aula de hoje é a obra do Espírito Santo na vida do crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente. Muita gente não entende, né? Como que o Espírito Santo atua na vida do crente. O Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, queridos, Jesus Cristo, como diz o Jesus Cristo dos crentes, só Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos condições de fazer tantas coisas que nós fazemos hoje na obra do Senhor. Então, a obra do Espírito Santo na vida do crente é importante, né? É o Espírito Santo que opera o novo nascimento. João 3, versos 5 e 6. Jesus, ele tem um encontro ali com, oh meu Deus do céu, Nicodemos, esse é o nome do homem, que é um homem que pertence à religião judaica, ele é príncipe, ele é homem, né, de frente, mas ele não tem a experiência do novo nascimento. Então Jesus diz, olha, você tem que nascer de novo, e ele não entende ali, a princípio, que Jesus está falando, e pergunta, olha, eu tenho que voltar, estar no ventre da minha mãe, e nascer novamente, e ele não tinha compreendido que Jesus estava falando do nascimento do Espírito,
né? O Espírito Santo nascendo, gerando em nós o novo nascimento. O novo nascimento é muito importante, porque um cristão sem novo nascimento, ele continua sendo uma velha criatura. Você já viu pessoas que estão na casa do Senhor, servem a Deus há tantos anos, e você olha as atitudes, os gestos, o caminhar, os comportamentos, parece que não mudaram. Sabe por quê? Porque essa pessoa ainda não buscou o novo nascimento. O novo nascimento é muito importante, mas nós precisamos dar lugar para o novo nascimento, né? A gente precisa ter esse nascimento em Deus através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus, né? Conhecendo o Senhor Jesus e recebendo o Espírito Santo, que gera essa novo nascimento, te faz uma nova criatura. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, nós vemos ali que o Espírito Santo, ele leva a igreja a ser cheia da presença dele, né? Nós vemos ali que o Espírito Santo leva o povo a falar em outras línguas, e aqui eu quero desmistificar algo da sua vida, não fique triste, e ao mesmo tempo enaltecer a grandeza de Deus dentro desse ato. Lá no batismo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo na vida dos crentes ali, no dia de Pentecostes, não fez eles falarem língua estranha. Quando o Espírito Santo batizou as pessoas que estavam ali no cenáculo, a Bíblia está escrita ali que eles falaram nos idiomas das pessoas que estavam ali presentes. Porque o cenáculo, a festa do tabernáculo, era uma festa que reunia pessoas do mundo inteiro, o mundo daquela época habitado. Então vinha gente de várias tribos, várias línguas. Então Jesus usou aquele dia para derramar o Espírito Santo e cumprir a profecia de Joel, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E eles falaram ali em outras línguas, mas eram línguas, idiomas, como o francês, o inglês, o inglês, o espanhol, que nós falamos hoje, né? O português. Eles falaram outros idiomas, os idiomas daquela época. Ah, pastor, então não tem graça. Mas aí é que está o milagre de Deus, porque a pessoa não falava o idioma daquela nação, e a partir do batismo naquele dia eles começaram a conversar como se tivessem a mesma língua, ou seja, era como se o francês estivesse falando com o português, e o português entendia como se estivesse falando uma língua só. Então Deus derramou ali o Espírito Santo dele, e eles ali falaram em línguas, mas línguas e idiomas. Mas também, mais para frente nos textos, o Espírito Santo batizou o povo, né, e usou os homens de Deus com línguas estranhas. Também falaram em línguas estranhas. E a língua estranha, dentro da Bíblia, ela tem algo importante. A língua estranha, ela só edifica quem está falando em língua estranha. Ou seja, se eu falo em língua estranha, quem é edificado sou eu. Se você ouve eu falando em língua estranha, isso o máximo que pode fazer é te emocionar e te tocar nas suas emoções. Mas você não vai compreender o que está sendo falado, a não ser que você tenha o espírito de interpretação de língua. Ah, pastor, mas quem é que tem? Ninguém tem um espírito de língua estranha, de interpretação de língua, de palavra de sabedoria, porque quem tem é o Espírito Santo, e ele usa da maneira que ele quer. Se ele quiser me usar agora em línguas e usar você aí com interpretação, você vai entender. Todo mundo que está participando pode não entender o que eu vou estar falando em língua estranha, mas Deus vai estar usando você com interpretação, porque Deus vai querer falar com você. Por isso que Paulo diz, quem for orar em línguas, né, ore da seguinte maneira. O bom é que nós tenhamos o dom da profecia, que aí sim edifica toda a igreja, né? O Espírito Santo, então, ele fala ao coração do crente, ele traz entendimento, ele nos guia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos renova, nos dá capacidade, ele muda o nosso interior. As pessoas, irmãos, durante muito tempo, no mundo evangélico, que hoje é o mundo gospel, né?
né? Gospel é, entre aspas, gospel, né? Que eu nem gosto desse nome, nós temos que ser cristão, seguidores de Cristo. Mas hoje tem o mundo gospel. Eles, durante muito tempo, só se preocupavam em ser usados nos dons do Espírito. Mas os dons do Espírito é para o crente. O Espírito Santo, depois nós vamos falar muito sobre isso, os frutos, os dons. Mas o Espírito Santo ele veio para mudar o interior do cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito. Mudar o caráter do cristão. Então, o Espírito Santo na vida do cristão ele veio gerar a imagem de Cristo em nós. É isso que o Espírito Santo veio fazer, gerar a imagem de Cristo em nós. E isso apenas através do fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22. Né? Os crentes são chamados e guiados pelo Espírito Santo. Então, essa é uma ação do Espírito Santo. Ele chama e nos guia. Atos 8, lá onde eu falei no começo, comecei falando sobre isso, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Para que nós vamos ser revestidos do poder? Para ser testemunha. O Espírito Santo ele nos chama, nos enche, nos batiza, vamos falar sobre o batismo, e uma outra aula, e nos guia, continua nos guiando. Se você está no caminho do Senhor, é mérito do Espírito Santo que está te guiando e você deu ouvido para ele. Você ouviu o Espírito Santo. Tem um versículo que diz assim, tem 7, lá no livro do Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. O Espírito Santo ele fala nas igrejas, ele usa os profetas, os pastores, os líderes, ele usa as pessoas que estão guiando a igreja, porque é ele o Senhor da igreja, ele chama você e continua guiando a sua vida. Então a obra de Deus jamais poderá ser feita sem a operação do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo é que a obra de Deus ela será concluída, será alcançados os objetivos. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito, eu vou subir ao meu Pai, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. Se não fosse isso, Jesus não faria isso. Por isso que Jesus enviou para nós o Espírito Santo. Né? Ele distribui dons, ele capacita o seu povo. Depois você pode ler sobre os dons, 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 11. Pode ler também Efésios 2, 18, Efésios 2, 11. Tem gente que fala assim, mas o Efésios 4, 11 também são dons, lá são os dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres que são professores, doutores. Isso tudo é o Espírito Santo, querido, cuidando da igreja, capacitando. E eu quero encerrar falando para você, orando com você, abençoando a sua vida e dizendo que Deus tem mais, muito mais para você. Né? Esse é o ano da maturidade, o ano onde Deus está forjando você como uma mulher, como um homem de Deus, como uma pessoa que verdadeiramente é uma pessoa de Deus, não só de falar, mas uma pessoa de caráter forjado, maduro no Senhor. Amém? Temos aqui algumas mensagens aqui, né? Não vai dar de eu ler todas, mas algumas que passam rapidamente, dá de acompanhar. Irmão Roberto, Deus abençoe. A irmã Vitória lá é a Marinete. A irmã Marinete também está aqui, né? Eu li aqui Vitória, mas ela colocou aqui irmã Marinete, né? Todos aí participando dessa, né? O irmão Wellington, irmã Ana, que bênção de Deus, né? Se faltar algum nome aqui, me perdoe, porque é rápido aqui, né? Então, se você tiver alguma dúvida, depois você pode nos procurar. Então, queridos, essa aula de hoje foi sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Semana que vem nós vamos ter outra aula maravilhosa, nesse mesmo horário, nessa mesma página, né? A gente vai estar trazendo uma outra aula sobre o Espírito Santo. A gente vai passar mais de uns 2 meses estudando sobre o Espírito Santo. E você vai ficar cheio do conhecimento e da presença
manifesta do Espírito Santo de Deus. Amém? Concordo, pastor, e essas atitudes. Eu não entendi aqui, mas... Essas as atitudes. Ah, tá. Essas as atitudes. Amém. Glória a Deus, né? Tremendo. Queridos, o nosso objetivo aqui é poder trazer para a igreja, não só a nossa igreja que nós pastoreamos, mas as pessoas também que a gente quer alcançar. Tem muita gente que às vezes não pode sair de casa na semana, então o nosso propósito aqui é entrar na sua casa e trazer essa mensagem do céu para a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu acredito que já foi quase 40 minutos, né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos alunos. Aqui nós estamos aprendendo, em nome de Jesus. Eu também estou aprendendo, porque quando eu falo, quando eu busco ensinar aquilo que eu aprendi, eu aprendo mais ainda. Muito obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade. Queremos ser uma igreja conhecida como uma igreja que é cheia do conhecimento. Queremos ser conhecidos como homens e mulheres que carregam a sabedoria do céu nos seus lábios, que carregam a inteligência bíblica, né, nas suas atitudes, no seu caminhar. Não queremos ser conhecidos como fanáticos, não. Nós não queremos ser conhecidos como fanáticos. Nós queremos ser conhecidos como pessoas que são a luz do mundo, que seja o sal da terra. Aonde nós chegarmos, nós queremos ali transformar o ambiente, porque nós estamos conhecendo. Como o Senhor diz na sua palavra, conhecendo e prosseguir em conhecer ao Senhor. É isso que nós queremos, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. Obrigado, Pai, por esses irmãos que estão nos acompanhando. Você que não nos conhece, mas está nos acompanhando, obrigado pela sua presença. Em nome de Jesus, eu oro também pela vida daqueles que estão com pessoas enfermas na sua casa. Eu declaro sobre a sua vida agora a libertação e a cura. Você que tem parentes que está com câncer, com vírus do HIV, com doenças no sangue, doenças nos olhos, no cérebro, você que está com caroços no seio, você que está com enfermidades no corpo físico, você que está com depressão, ansiedade, eu declaro sobre a sua vida a cura em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja aí onde você está agora, como um rio de Deus derramando cura sobre a sua vida. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, obrigado pela sua presença. Essa live vai continuar aqui na nossa página. A gente deixa ela sempre arquivada, porque outras pessoas vão assistindo durante o dia, participando, e a gente vai alcançando mais pessoas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe mais e mais a sua vida. Tenha uma excelente noite. Amanhã, aqui na igreja, Passos de Fé, nós vamos ter um culto assim, poderoso, com a glória de Deus se manifestando, com muito conhecimento, muito poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E segue as programações do fim de semana. Fique com Deus. Um forte abraço. Um beijo no coração. Em nome de Jesus.